Meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa habitar em cada um de nós, hoje e sempre. Meus amados, vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição bíblica diária, estudando aqui sobre o capítulo 1 de Romanos, sob o título de O Chamado. Hoje, quinta-feira, vamos para as duas perguntas de hoje, as perguntas 9 e 10. Só recapitulando que ontem, na quarta-feira, nós meditamos sobre duas questões muito importantes que o apóstolo Paulo nos traz. A primeira era deixando muito claro que o juízo de Deus, que Deus não, que a sua justiça, ela vai sendo compreendida na mente do homem, vai sendo descoberta de fé em fé, porque o justo vive pela fé. Fé, A justiça de Deus se manifesta pela fé. É por isso que nós temos o termo justificação pela fé. Então, vimos também, na continuidade, quando Paulo diz que Deus não faz acepção de pessoas em relação à justificação pela fé, porque era uma mentalidade judaica da época, embora eles não ensinassem isso doutrinariamente, de forma clara, mas as suas práticas e costumes religiosos davam a entender que eles aceitavam que eram justificados e que seriam salvos pelas suas obras, por aquilo que eles faziam, E então, Paulo traz tudo isso à tona, mostrando claramente que Deus, a sua justiça recairá, ele usa o termo ira algumas vezes, A justiça no sentido de julgamento para condenação, que é a sua ira, recai sobre toda a impiedade. Não importa se a pessoa é um religioso praticante, se é um judeu, religioso aqui está representado aqui pelo judeu, ou se ele é um gentil, um mundano, alguém que nunca ouviu falar sobre Deus, ou se ouviu falar de forma superficial, não entendeu e não segue práticas religiosas, não frequentam os rituais, as cerimônias religiosas, Pois bem, então, dando continuidade, vamos aqui à pergunta 9, que diz assim: o conhecimento de Deus se manifesta a todos os homens? Vamos ver. Se a justiça de Deus é para todos os homens sem distinção, tanto a judeus como a gregos, também o conhecimento de Deus pode chegar para todos, ou Deus faz acepção de pessoas e esse conhecimento é apenas para os teólogos? Ou Deus não pode ser conhecido pelo ser humano, como diz 99% das doutrinas, da doutrina cristã hoje, que predomina em todas as instituições, quase todas as instituições cristãs, que Deus é algo indecifrável, ninguém explica Deus, ninguém pode entender Deus. Pois bem, vamos ver o que diz o texto bíblico. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 19, diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então veja
amados irmãos, que Paulo está dizendo que o que de Deus o homem pode conhecer, o homem, sem exceção, judeu ou gentil, pode conhecer, né? Porque Deus se dar a conhecer aquilo que o homem pode conhecer de Deus, ele vai conhecer, porque Deus se manifesta para o ser humano. Deus se apresenta ao ser humano. Desde o princípio é assim, né? Todos os homens que os judeus colocavam assim numa galeria dos heróis como homens santíssimos, como pessoas acima da média, como pessoas que deveriam ser louvadas, reverenciadas, porque é do homem, né? Queria adorar o homem, sempre foi assim. Todos esses homens, Deus se manifestou a eles quando eles eram gentios. O Senhor se manifestou a Abraão quando ele era gentil. O Senhor se manifestou a Moisés quando ele era um gentil. Então, sobre estes dois homens principais, os grandes líderes, né? Tanto Moisés, Abraão foi chamado de um amigo de Deus, com quem Deus se revelava a Moisés através de Deus se revelava a Abraão através de sonhos e visões. E com Moisés ele deixou bem claro, olha, com Moisés não é sonho e visão não, é boca a boca, é frente a frente, é face a face, ou seja, a minha glória diante dele, ele ouvindo a voz literal ali, uma voz, a minha palavra, a minha mensagem, né? Eram gentios, um era egípcio e o outro era babilônico, os dois grandes líderes, o pai da fé e o homem que conduziu a igreja pelo deserto. Então Deus se manifestou a esses homens. E maior ainda, muito maior, de uma maneira imensurável, Deus se manifestou à humanidade através do seu Filho de uma forma clara, perfeita, absoluta, trazendo tudo que o ser humano necessita para viver. Tudo, exatamente tudo. Porque no livro de João, capítulo 1, versículo 18, diz que o Filho unigênito veio aqui revelar o Pai. E ele revelou, porque todo o caráter de Deus é manifestado do Gênesis ao Apocalipse como um caráter revelacional. As Escrituras Sagradas nos mostram que Deus não é um Deus de coisas ocultas, de coisas escondidas, de mistérios indecifráveis, mas tudo na palavra de Deus é revelacional. A Bíblia até fala de um mistério, né? O mistério da fé, né? Paulo fala isso porque ele está falando às pessoas que ainda não conhecem a fé, porque quando elas passam a conhecer, aquilo deixa de ser mistério. O mistério ele existe apenas na mente do ignorante, porque a partir do momento em que Deus se revela, deixa de ser mistério para aquela pessoa. Tudo aquilo que a gente não conhece, para a gente ainda é um mistério. Não que Deus goste de mistério, não que Deus seja um mistério indecifrável, como alguns ignorantes evangélicos acreditam, porque Deus não é assim, né? Então, Paulo está trazendo aqui para nós, aqui no capítulo 1, algo muito especial nesse sentido, mostrando que Deus se dá a conhecer, Deus quer se revelar, Deus está se revelando, tudo aquilo que ele vai se revelando para o homem de forma gradativa, conforme a mente do homem pode assimilar, de forma gradual, para que essa luz faça o bem ao ser humano. É assim que ele se revela. Mas o homem pode ser plenamente compreendido por Deus. Continuando, amados, vamos para a pergunta aqui de número 10, que nos diz assim: o que se pode
conhecer de Deus? Deus é um mistério indecifrável, dando continuidade ao raciocínio, né, anterior. Vamos ver o que diz o verso 20 sobre essa questão do quanto nós podemos conhecer a Deus, ou se Deus é como dizia Santo Agostinho, que jamais a nossa mente jamais pode compreender Deus, né? Segundo o seu conto mitológico, filosófico, de que viu uma criança pegando a água do mar num balde pequeno e colocando num buraco na areia da praia que a criança tinha feito. Pegava a água do mar, jogava naquele buraco, a água sumia e a criança trazendo água. E ele perguntou para a criança o que é que a criança estava fazendo. A criança estava dizendo que ia colocar toda a água do mar naquele buraco. Pelo menos é o que ele conta, né? E aí, naquele momento, veio um insight na mente dele. Quando ele entendeu, ele deduziu, fez uma alusão, uma alegoria de que ali a mente, aquele buraco seria como a mente do homem. E a água do mar seria como o conhecimento de Deus. A mente do homem não caberia, né? O conto, ele tem uma certa lógica, né? Mas a partir do momento em que essa lógica se tornou uma pregação universal dentro do cristianismo, a partir dessa indução filosófica perigosa, de que os homens nem procurem conhecer a Deus, porque ele nunca vai conhecer, porque Deus é indecifrável, foi isso que ele trouxe como ensinamento a partir desta parábola que ele conta, né? E esse é um problema grave hoje. Os cristãos chegam até a dizer hoje de que não adianta estudar Deus porque a gente nunca vai compreender Deus. Tem música dizendo, ninguém explica Deus. O tempo todo Jesus estava explicando Deus. Se Deus fosse algo inexplicável, ninguém, nem Jesus, nem os profetas estavam, né? O próprio Deus falando pela boca dos profetas, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Eu reprovo isso, eu reprovo aquilo, o tempo todo se revelando, né? Mas vamos perguntar aqui a Paulo, em Romanos 1:20, o que é que Paulo diz sobre isso, né? Paulo diz assim, porque as coisas invisíveis, veja que as coisas invisíveis, as que são invisíveis é que a gente não viu, que não conhece ainda, né? As coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, falando do eterno poder de Deus, que o contexto está falando da justiça de Deus, né? Desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, o eterno poder e a sua divindade são coisas que a gente não vê, né? Coisas para Santo Agostinho que a gente não pode nem explicar a sua divindade, a sua natureza, a natureza de Deus, né? Se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Olha, amados irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele está jogando no lixo toda e qualquer filosofia agostiniana que anda aí nas instituições cristãs, com base numa filosofia da Igreja de Roma em plena apostasia, quando disse que ninguém poderia compreender a Bíblia, só quem poderia explicar a Bíblia era o clero, era a liderança da igreja, justamente impedindo que o leigo lesse a Bíblia, conhecesse a verdade e começasse a questionar a estrutura da igreja pelos seus erros, pela sua apostasia. Eles tomaram essa ideia absurda de que ninguém poderia compreender a Bíblia. Só quem poderia explicar a Bíblia era a igreja.
Ora, só quem poderia explicar a Bíblia eram os líderes, mesmo que esses líderes fossem nefastos, fossem bandidos, fossem corruptos. E a história está cheia de líder religioso corrupto. Na verdade, líder não, líderes da alta cúpula, né? A dificuldade que vamos ter na história é encontrar um honesto, é encontrar um homem humilde, é encontrar um homem realmente que pudesse trazer Deus nas suas palavras e nas suas ações para o povo, né? É muito difícil. Homens maldosos, nefastos, né? Perversos, como diz a Bíblia. E aqui, esses homens fizeram isso. E parece que a igreja cristã, que saiu da mãe dessa estrutura da igreja medieval, aprendeu muito bem com a mãe, né? Porque os pastores de hoje é uma vergonha, os pastores das igrejas evangélicas. É uma vergonha, porque eles têm ensinado também que só eles são ungidos, que só eles sabem a palavra e que a igreja não pode questioná-los. O mesmo espírito maldito da igreja mãe na Idade Média, as pessoas não podem ler a Bíblia, não podem pensar por si só, vivem escravos e dependentes desses homens aí, porque não podem conhecer a Deus. Inclusive, muitas dessas igrejas chegam a dizer que a doutrina de Deus, aqueles que eles chamam de doutrina da divindade, ou a doutrina da teologia, o estudo de Deus, teologia, teos, Deus, logia, estudo, o estudo de Deus. A questão da cristologia, o estudo de Cristo, né? Que esses temas, eles não são pontos de salvação, não é aquilo que é mais importante na Bíblia. O mais importante na Bíblia é você entender a autoridade da igreja, que ela tem autoridade máxima. Ela tem autoridade de mudar a palavra de Deus, de entender como quiser a palavra de Deus, mesmo ignorando seu óbvio sentido, né? E outras coisas absurdas como essa têm sido criadas. E o membro, coitado, ignorante, que não conhece as escrituras sagradas, aí sim vive no mistério, né? Porque não conhece a Bíblia. Para eles, a Bíblia é um mistério mesmo, porque não lê, não examina. E aí acreditam nisso. Mas Paulo diz aqui claramente que as coisas invisíveis, aquilo que eu não conheço ainda, não é só aquilo que os meus olhos não viram, não. As coisas invisíveis se referem também àquilo que o meu entendimento não enxergou ainda. As coisas invisíveis. Paulo está dizendo desde o Gênesis, desde a criação do mundo, né? E o poder de Deus eterno. Olha, como é que a gente não pode conhecer o poder de Deus eterno e a sua divindade, as questões da sua natureza, do seu ser íntimo, sua divindade, o seu ser íntimo, o seu ser por dentro. Sabe o que Paulo diz? Que se entendem, é possível entender. O que a igreja diz que não pode entender, Paulo diz que pode. Mas com que nível de entendimento nós podemos entender a divindade de Deus, o seu ser interior, o seu eterno poder? A que nível? Paulo fala que é claramente. Aquilo que era invisível, agora ele diz, é claramente se veem, se compreendem, se entendem. Olha só. Em outras versões diz que os seus atributos divinos, seu ser interior, tudo aquilo que ele concede a nós em forma de dons, tudo isso pode ser compreendido, e claro que tem que ser entendido e compreendido. A partir do momento que Deus coloca o seu Espírito em nós, o seu Espírito atuando em nossa mente, como é que a gente não pode conhecer a Deus, né? E as coisas que o olho ainda não viu, aquilo que Deus tem preparado a título de reino eterno, Paulo diz que a gente começa a compreender essas coisas por meio das coisas criadas. Olhe para a natureza, olhe para tudo que foi criado e você vai ver que Deus se manifesta nas coisas, né? Se você olhar para as leis naturais da vida, do mundo, as leis naturais, a matemática, a física, essas coisas também, né? O nascer de uma planta, o brotar de uma planta, a renovação,
Por exemplo, como é que eu vou compreender que um homem, um velho homem morre para que uma nova criatura nasça nele mesmo? Basta a gente olhar para uma semente. A semente, ela precisa morrer para que nela mesmo nasça uma nova planta, né? E é assim que ele fala. É necessário morrer para nascer. Essa é uma fala de Cristo muito interessante. Tem que nascer de novo. O novo homem tem que nascer na mesma semente, no mesmo corpo carnal. E a gente olhando para a natureza, a gente vê isso. É necessário que uma semente morra para que nasça ali uma nova planta e frutifique. Essas maravilhas, meus amados irmãos, é ensinado para homens e mulheres espirituais nas Escrituras Sagradas. Infelizmente, quem é apenas religioso, como eram os judeus aqui a quem Paulo se refere no capítulo 1 de Romanos, não vai entender. Mas se o gentil for um homem de fé, nesse caso o gentil entende e o judeu não entende. Isso é o que Paulo está trazendo aqui. É por isso que a justificação não é segundo as obras da religião judaica, mas sim segundo a fé. Tanto o judeu, dentro da religião, tendo fé, pode ser justificado, quanto o gentil, fora da fé, dos ritos e tradições religiosas, tendo fé, também pode ser justificado.